lhe disseram que eles eram monstros cruéis e que com as suas garras eles acabariam com a sua existência. E sem pudor não haveria misericórdia com a sua vida. Porém, a verdade nem sempre é o que lhe foi ensinado. Pessoal, o capítulo de Spy Family chegou daquele jeito. Ele mostrou os monstros e os anjos, a crueldade e a bondade. E tudo isso está nesse capítulo com uma visão extremamente bem feita pelo autor, se correlacionando também com o passado do Lloyd. E tudo que foi discutido lá, agora é discutido aqui. Vamos conversar sobre mais esse capítulo junto comigo? Vamos lá, né? Eu sei que você quer vir junto com o Joe. Vamos lá para mais esse capítulo e vamos. Quantas vezes eu falei vamos? Não sei, eu falei várias. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um capítulo de Spy Family, dessa vez o capítulo número 100, que foi simplesmente incrível. Será que o povo de Westalis ou o povo de Ostânia são monstros? Quem é o monstro de verdade? Quem é o culpado de verdade? Será que há um culpado de verdade? A verdade é uma só. E ela está aqui nesse capítulo que você vai conferir junto comigo, beleza? Esse capítulo que foi bem tocante, foi muito bonito e eu gostaria muito de conversar, é claro, com vocês. Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, galera. E agora, sem mais enrolação, vamos direto para esse capítulo, vamos comentar tudo que foi acontecendo nele. Bom, pessoal, um pouco antes da guerra acabar e o Henry receber aquela informação que a unidade feminina foi simplesmente dizimada, nós começamos a ter ali um flashback à história, dessa vez sob visão da Martha. E é aí então que tem alguns tanques ali, né? E esse tanque estava mirando diretamente para onde estava a Martha e as suas amigas. A Martha, que estava um pouquinho atrás ali de um canhão, é atingida. E gente, a bomba foi lá, estourou em cima dela, junto com as outras garotas e tudo. Ela, como estava atrás ali daquele canhãozinho, ela não foi totalmente atingida, mas foi muito ferida no braço, na cabeça, caiu no chão e simplesmente desmaiou naquele momento, enquanto as outras pessoas que estavam ao seu redor acabaram morrendo. As amigas que ela tanto compartilhava ali algumas histórias e tudo, simplesmente se foram. É uma das mais trágicas cenas que se tornam cada vez mais comuns dentro de uma guerra. São explosões, tiros, bombas e pessoas morrendo ao seu lado, pessoas gritando, pessoas em crise. É simplesmente algo surreal e ali mostra pra gente a realidade de uma guerra. Nisso que a Martha acaba caindo, ela fica pensando, nossa, quanto tempo passou? Será que passou alguns minutos? O que está acontecendo comigo? Ela foi procurar então um outro batalhão, acabou sendo protegida por aquele canhão, como eu disse para vocês. E detalhe, aquele canhão ali é das indústrias Black Bell, que é de quem? Isso mesmo, da família da Beck Black Bell. De todo jeito, ao ver as suas amigas no chão, todas mortas, sem resposta alguma, ela começa a chorar, começa a ficar mal, mas ela precisa encontrar algum outro lugar, até porque ela ainda está viva e, claro, como todo ser humano, a gente quer continuar vivendo. Mesmo assim, a dor ali simplesmente parte o coração da Martha e também parte o nosso, porque nós vemos que são pessoas que foram colocadas na linha de frente e que você vai ver que, cara, não existe aliado nesse negócio, não existe aliado dentro da guerra, mesmo até entre os seus compatriotas. Porque é então que a Martha tá chegando ali numa barricada, só que aí algumas garotas desesperadas com tiros, bombas e tudo que estava acontecendo começam a correr, como se quisessem fugir, assim, né? Mas não fugir numa intenção de tipo, não, tô fugindo aqui, não. Elas estão desesperadas, literalmente, elas não estavam prontas para aquilo e foram colocadas na frente de batalha. E aí a gente descobre o porquê elas estavam naquela frente de batalha, embora o capitão e as outras pessoas também estavam, viu, gente? E é então que a menina simplesmente recebe um tiro na cabeça e no peito e morre. Nisso, a outra garota que estava atrás dela fala, não, mas o que tá acontecendo aqui? Todo mundo começa a estranhar, ninguém mais sabe o que tá acontecendo, a Martha tá chegando naquele momento, não entende absolutamente nada, e aí é nos revelado quem foi que atirou naquela garota, e foi o próprio capitão, isso mesmo, um dos seus aliados. E aí então ele disse, ó, a gente tá aqui para segurar o tanto de tempo que der, né? Porque a gente precisa ter um espaço e tudo mais, a gente precisa dominar cada vez mais os espaços para que o outro país
não avance. Por isso a gente tem que ficar aqui no batalhão de frente e não importa se vão vir tanques e tudo. E outra coisa, se alguma de vocês acabar desertando, tiro, porrada e bomba. Não vai morrer pro tanque, mas vai morrer pelas nossas mãos. As garotas ficam desesperadas e aí então a Marta olha e fala, não, mas peraí, a gente veio pra cá, tá ajudando, mas a gente ainda vai morrer pelos nossos próprios aliados nos matando, porque a gente tem que ficar aqui como escudo humano, literalmente. E aquilo é muito cruel, embora o próprio capitão também tá lá como um escudo humano, né? Só que ele aceitou que tinha que ficar lá, tinha que segurar as pessoas, mas foi uma crueldade tremenda ele dar um tiro na pessoa. Por que ele não parou ela só e falou, explicou, mano, nós vamos ter que ficar aqui, não vai ter jeito, ninguém tá fugindo, é o jeito que a gente tem que fazer, velho, a gente já tá na guerra mesmo, já tá na merda. Só que, cara, atirar na cabeça da menina, já matar a menina como um recado, foi cruel demais e mostrou quem são os verdadeiros monstros dentro dessa guerra. Não são, muitas vezes, as pessoas que estão ali atirando e tudo mais, porque elas estão lá, muitas vezes, obrigadas, como a própria Marta estava, mas muitas vezes os monstros são quem criam essas guerras para que pessoas inocentes acabem morrendo. E aí, então, cara, isso vai dar uma parada muito legal assim no capítulo pra gente ver o monstro que habitava em Westalis, ao menos é o que o povo de Ostânia acaba pensando. Só que nisso, a Marta toda ferida ali, ela olha e fala, pô, mano, a gente veio aqui pra morrer e tal, e cara, o que que eu faço e tudo, e aí os tanques começam a atacar ali bomba, e pum, e solta ali um canhão pra cá, e solta um canhão pra lá, e vai maior destruição. Só que aquele capitão acaba morrendo, o outro também acaba morrendo ali, eles não sabem o que fazer exatamente, sobra ali pra alguma liderança que diz assim, vamos recuar, vamos direto pra alguns esconderijos e tudo, vamos nos esconder na floresta e vamos vazar daqui. Nisso a Marta acaba ficando sozinha, ela pede pro povo esperar ela, e aí então ela entra na floresta, acaba se perdendo ali, não sabe onde ela está exatamente, tá toda confusa, também levou uma bomba lá, um canhão em cima dela logo no começo do capítulo, o que faz com que ela fique totalmente desesperada, mas aí o desespero vai ser ainda maior, porque 2 soldados de Westalis vão pra cima lá da Marta, e aí esses 2 soldados saem correndo atrás da Marta, a Marta que tava desesperada pedindo papai, mamãe, Henry, todo mundo, meu Deus, eu quero ir embora daqui, eu não aguento mais e tal, e aí ela sai correndo, os caras vão correndo atrás dela, apontando ali as suas espingardas, e é então que ela chega num precipício onde tem ali o mar, o lago, sei lá o que, e aí então ela fala assim, não, mano, pelo menos um aqui eu vou levar, esses caras não vão me matar, ou não vão fazer nada aqui comigo, porque a gente sabe, gente, na guerra, pra vocês que não sabem, na verdade, né, muitos homens abusam. Tipo, isso é muito comum, pra falar a verdade, das mulheres que estão, tipo, ou em uma casa e tudo, eles invadem o lugar e abusam, ou então pegam uma soldada e... É isso, gente. Isso é cruel, mas é a realidade. Bom, de todo jeito ela pega e fala assim, não, vou levar pelo menos um aqui comigo e já era, né? Nisso ela dá um tiro, só que no que ela dá um tiro, os caras falam assim, ah, maldita, você é desgraçada. Os 2 dão um tiro nela, um acerta a perna, o outro acerta a parte do ombro aqui e tudo, e ela acaba caindo, acaba se afogando, e é daí então que ela acaba parando naquela casinha do capítulo passado. Totalmente ferida, sem saber o que fazer, provavelmente ali seria o seu último dia de vida, só que tinha um cachorrinho de uma pessoa de Westalis. E é então que esse cachorrinho acabou carregando ela na beira do rio e fez com que uma velhinha chamada Annabelle cuidasse da Marta. Essa velhinha colocou ali vários esparadrapos e tudo, né? Todos os cuidados para ajudar uma inimiga, não é? E é então que a Marta, ela vai acordando ali e pensa, pô, onde que eu tô? Eu tô numa cama decente? Será que eu tô de volta no meu país? O que será que aconteceu e tal? E ela vai acordando, um cachorrinho ali acaba aparecendo, que é o Baron Kun, e ele vai ali latindo e tudo, e é então que aparece uma pessoa que é a Annabelle. A Annabelle aparece com algumas mudas de roupas, ou então algumas toalhas, não sei exatamente o que ela tava segurando ali, mas ela olha pra Marta com... Ela não olha com um olhar de raiva, sabe? Eu senti mais um olhar de dó, assim, tipo, pô, eu tô vendo como se fosse a minha própria filha que saiu aqui de casa, a gente já vai saber um pouquinho sobre a filha da Annabelle. E é aí então que ela olha o retrato do que a guerra traz para as pessoas, não é? Apenas destruição, sofrimento, dor, machucados e tudo, e nada de bom. E é então que ela olha ali, só que aí a Marta fala, pô, onde que eu tô e tudo? E aí a Annabelle fala, você ainda está
em Westalis, soldada de Ostânia. E nisso a Marta já fica assim, tipo, putz grila, eu vou morrer, não é? Só que aí a velha fala, não se preocupa, não vou fazer um ensopado de você. Agora, por que ela falou não vou fazer um ensopado? Porque todas as pessoas pensam que o pessoal lá de Westalis são monstros, né? Que vão acabar com você, que vão fazer sopa da sua vida e tudo. A gente se lembra como o Lloyd era mais ou menos ensinado até uma velhinha ensinar pra ele que o povo do outro país não era o monstro que ele imaginava que era. Por isso que essa história também se conecta um pouquinho com o passado do Lloyd, como eu disse pra vocês. E nisso a velha fala, ó, se eu quisesse te matar, eu já teria te matado. Então se cuida aí, não se levanta, você tá muito machucada. Só que mesmo sendo bem curta e grossa, como ela sempre era com a Marta, ela, claro, porque guarda ali um certo ressentimento, sim, por parte da mulher. Só que ela consegue compreender que muitas vezes não é culpa daquele soldado médio que tá ali. É muitas vezes de outras pessoas que criam essa guerra, que criaram essa briga entre os dois países. Bom, de todo jeito, a Annabelle fala pra Marta agradecer o Barão Kun, que é o cachorrinho ali, porque foi ele quem salvou a vida dela quando ela estava à beira do rio, praticamente morta, até a velhinha fachar ela, cuidar dela e tudo mais. E aí a Marta fala, poxa, ela era curta e grossa, ela não era uma pessoa tão agradável comigo, mas mesmo assim sempre cuidou de mim com muito carinho. Pra você ver que muitas vezes as palavras, elas são diferentes das ações. Às vezes a pessoa pode parecer grossa com você e pode te tratar e pode ter uma ação com você com o maior carinho. E foi isso que essa mulher fez com ela. Cuidou com muito carinho, trouxe comida para ela e sempre ali estava tricotando alguma roupinha. Bom, de todo jeito, acho que passando um tempinho, a Marta acaba se levantando, né? Vai ver ali as coisas da casa e tal, vê também uma foto ali de uma mulher junto com um cara que parece ser da Marinha. A mulher parece ser um tipo de enfermeira, junto com eles estão o Barão Kun ali e a velhinha. Então, bom, pelo que a velhinha vai falar pra gente, aquela era a filha dela. E provavelmente ali seria o filho ou então o marido dela. Bom, é então que a Marta pergunta pra mulher onde estão as roupas dela, né, as roupas militares. E aí a velhinha fala, joguei tudo aquilo fora. Até porque se ficasse com aquela roupa ali, poderia dar a entender que, ó, cara, você tá aí junto com um espião, alguma coisa assim. Poderia dar ruim pra velha e também pra Marta. Por isso ela jogou tudo fora e falou assim, ó, usa as roupas da minha filha, não tem problema, você pode usar, usa o que você quiser. E aí a Marta fala, pô, mas isso, tipo, eu não posso sem pedir pra ela, né? E aí a velhinha fala, não, mas não tem problema, porque a minha filha morreu no ano passado. Nisso a Marta tem aquele choque, tipo, cara, aquela velhinha tá cuidando dela, a filha dela morreu na guerra, ou seja, e pelo que a velhinha dá a entender, a filha dela também foi colocada na linha de frente. Talvez não na linha de frente para brigar, mas talvez como enfermeira, e mesmo como enfermeira, o pessoal vai lá e chumbo, né? Não importa se você é do outro país, já é o meu inimigo. Então deve ter morrido por conta disso. E a velhinha fala, a única coisa que voltou dela foi a sua perna direita. E aí, mano, é cruel demais. Tem aquele choque da Marta, porque nesse momento fica parecendo assim, poxa, o povo de Westalis são todos monstros, eles não ligam pra gente. E essa velhinha mostrou compaixão, amor, cuidou dela e simplesmente a filha dela, mesmo tendo morrido pelo povo, vamos falar assim, adversário, povo inimigo, ela ainda estava lá cuidando dela e sem nada em troca, sem pensar em nada em troca, sem pensar em tipo, ah, eu vou te matar quando você estiver bem. Sabe, a velhinha simplesmente estava cuidando porque ela entendia que aquela guerra não era culpa da sua filha ou muitas vezes culpa de um soldado que acabou sendo ferido ali no meio do caminho. E que o povo daquele outro país não eram os monstros que sempre lhes ensinaram através das suas histórias, as histórias ali dos países. Isso a Marta olha para baixo e pensa, poxa, ela cuidou de mim com tanto carinho e sem ressentimento nenhum, mesmo sendo do outro povo, que deve ser a pessoa que matou a filha dela e sabe, ela tá cuidando de mim. Então a Marta ali, eu acho que ela não só compreendeu que o povo do outro lado não era o monstro que ele foi ensinado, que a verdade não era essa, mas além disso, que aquele povo poderia ser muito carinhoso, que eles poderiam, quem sabe, algum dia se dar bem. E ela não pensou em tudo isso, mas ela pensou principalmente, a verdade que me contaram não é a verdade de fato.
E aí então, passado um tempo, a Marta acaba melhorando, nisso que ela acaba melhorando, ela vai querer ali, né, ajudar em alguma coisa com a velhinha, né? Fala assim, ó, eu já posso andar e tudo, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Só que aí então aparece um cara andando de bicicleta para entregar algumas coisas lá e tudo, e aí então a Marta já se esconde, porque ela ainda tem alguns machucados, é uma pessoa diferente, né? Você percebe quando é uma pessoa que não é daquele convívio. E outra, se a filha daquela mulher morreu e o cara visse, né, que tinha mais uma pessoa ali, seria um baita de um perigo. Por isso que a Marta se esconde, o cara percebe que tinha alguém ali, mas aí o cachorro acaba saindo, então ele fala assim, ah, era o cachorrinho e tudo, né? E aí então ele vai lá, conversa com a véia e tal, e nisso ele fala assim, ó, tem uns soldados aí que estão pegando e roubando algumas coisas, né? O pessoal lá de Ostânia tá roubando algumas coisas, tem que tomar cuidado e tudo mais. Aí a véia fala, não, até parece que eles vão chegar aqui, né? Tô bem na fronteira aqui, né? Tipo, é muito difícil chegar aqui, tá bem afastado. E aí a gente fica sabendo que o local onde aquela velhinha tá morando, aquela vila, é um lugar onde tem muitos refugiados. Refugiados do próprio país, é claro, mas que tiveram suas casas queimadas e destruídas. Então, todas as casas foram queimadas e destruídas, eles se refugiaram ali nessa borda, mais nessa fronteira, porque fica não só um pouquinho mais longe, talvez, da guerra, mas também fica longe ali de onde eles foram totalmente dizimados. Por isso que ela fala assim pra Marta, ó, por isso que você não fica aparecendo aí igual uma estúpida, tal, toma cuidado, porque senão você vai trazer problema aqui pra mim também. E outra coisa, você tem que ter noção que o povo aqui de Westalis, graças à guerra, eles estão com um sentimento anti-Ostânia, já que são vocês que estão atacando a gente, então tem aquela visão assim, né? Então ela fala pra tomar cuidado, mas ela não diz que ela tem aquela visão de anti-Ostânia. Parece que ela compreende, aquela velha naquela sua sabedoria, ela percebe que, cara, a culpa não está ali, que aquele povo não é ruim, aquele povo não é o monstro que eles imaginam. E aí ela fala uma das coisas mais interessantes, porque ela fala assim, poxa, colocaram uma garotinha como você, sabe, toda fofinha e tudo, tipo, não por ser fofinha, mas colocaram uma garota aqui, né, estão jogando todo mundo na guerra, né, parece que o leste também é um país patético, assim como o dela, ela considera o seu próprio país também algo patético por colocarem pessoas assim na zona de batalha, entrarem numa guerra que muitas vezes não tem sentido algum, né? São brigas ali, muitas vezes políticas, que levam os dois países a brigarem, enquanto muitas pessoas estão tomando lá o seu vinho, as outras estão lá simplesmente morrendo, em troca de absolutamente nada. Só que aí então a Marta fica meio brava por ter falado do país dela, embora ela compreenda que ela também, né, tipo, pô, mano, a velhinha não tem culpa, a filha dela morreu, eu tô aqui, tô usando as roupas da filha dela que morreu, então ela se sente culpada, mas ao mesmo tempo ela acaba falando umas merda lá pra velha, dizendo, não é como se a gente tivesse ido pra guerra porque a gente gosta disso, nós fomos obrigadas praticamente, eu quero voltar pra casa, eu quero ir embora, é tudo culpa de vocês começaram essa guerra e tal. Só que ela começa a perceber ali que não, às vezes talvez não seja bem assim. Aquela velha deu uma outra visão ali pra Marta. E aí quando ela fala assim que ela quer ir pra casa chorando ali, bem triste, a velhinha fala assim, então vá. Faz isso então, vai embora mesmo, porque assim eu não me envolvo com você, você não vai me trazer nenhum tipo de problema e você volta pra sua casa. E outra coisa, a gente nunca se viu, beleza? A gente nem se conhece, nem sei quem é você, nem nada do tipo, porque a gente sabe, se alguém descobrir alguma coisa, é igual no mundo atual ali do Lloyd e da Yoru, né, gente? Se alguém descobrir, vão achar assim, pô, é espião, ou então, pô, é um traidor da pátria, e aí vão acabar com a vida da velhinha por nada, né? Sem ela ter feito nada, ainda ter cuidado de uma pessoa, mas por ser um inimigo, isso daí não pode. Então a Marta entende, ela fala assim, não, beleza, eu vou embora essa noite e tudo, e aí bem de noitinha e tal, ela pega, arruma as coisas, pega uma mochilinha ali, pega uma roupinha e tal, dá tchauzinho ali pro cachorrinho e tudo e vai embora. Agradece a Annabelle por todo o cuidado e vai caminhando. Nisso que ela vai caminhando, ela acaba olhando pro céu e tá frio pra caramba onde ela tá ali, e aí quando ela olha pro céu, ela fala, nossa, é um céu bem estrelado, parece bastante com o céu de Ostânia. Claro, os dois países são vizinhos e a latitude não é tão diferente e tudo, só que essa visão dela pro céu, sabe o que me fez pensar? Que o mesmo céu que muitas vezes você olha em Westalis, você também pode olhar em Ostânia. Que isso traz uma igualdade, o céu é o mesmo para os dois países. O que mostra para mim o quê? A igualdade. Que ali são apenas pessoas, que todas elas são iguais e que muitas vezes existem monstros de um lado, existem monstros do outro, mas que mesmo assim também existem pessoas boas de um lado e existem pessoas boas do outro. Que eles precisam quebrar essa verdade que a história dos seus países
contam para eles, para que eles finalmente se juntem e para que essa guerra finalmente acabe. E quando eu digo ela acabe até mesmo no mundo atual, porque a guerra ainda pode acontecer novamente. A gente sabe que o Lloyd está evitando a todo momento que isso aconteça através das operações da WISE e tudo. Só que vocês já perceberam, gente, que, cara, eles ainda correm esse risco e que eles precisam mudar a visão que eles têm das outras pessoas. E isso é muito que a gente vê hoje no mundo totalmente polarizado por política e tudo, no mundo atual também, sabe? Que às vezes você acha que aquela pessoa é um monstro, né? Não, porque ela isso é aquilo. Ou então o outro lado aqui, né? Não, ele é um monstro e tal. E não é assim. Se você conhecer muitas vezes a pessoa, não é bem assim. Então, a verdade nem sempre é o que é lhe dito e ensinado, mas a verdade está na sua frente. Basta você enxergar de fato, né? É muito por conta de visões, né? A visão que você tem de tal coisa. E quanto mais polarizado a gente fica, mais a gente cria atrito. E aí formam-se as guerras. Mesmo que não sejam guerras de explosões de bombas, as guerras entre as pessoas, as divisões entre as pessoas. É o que é triste, né? Eu, pelo menos, acho isso muito triste. Eu acho que a Martha começou a perceber isso. Só que, bom, de todo jeito, ela continua andando naquela floresta, ela acaba se perdendo, ela fala assim, pô, mano, sou perdida pra caramba, né? E aí, então, ela para num certo local ali pra dar uma descansada, e ela tá querendo voltar pra casa, tá triste, e ela quer voltar viva, custe o que custar ali pra se encontrar novamente com o Henry, com a sua família e tal. E aí, então, que depois que ela dá essa paradinha, ela começa a sentir um pouco de fome, tá triste pra caramba, tá sozinha. E aí então ela pega, abre a mochila e simplesmente tem um pãozinho ali feito por aquela mulher para durar pelo menos por uns 2 dias. Tem dinheiro em espécie, ou seja, dinheiro vivo, né? Tipo, a notinha mesmo ali junto com ela. E até mesmo aquele cachecol que a mulher lá atrás no capítulo estava costurando. Ela estava fazendo tudo isso pela Martha. Ela podia ser curta e grossa com ela, podia não tratar ela tão bem nas palavras, mas ao menos nas suas ações ela mostrava que não era nada de um monstro. Então, cara, pra você ver como um anjo salvou ali a Martha e um monstro foi a pessoa que praticamente matou ali as suas próprias companheiras, seus próprios aliados. Depois o cara morreu também, né? Só que vocês entenderam, gente? Tipo, cara, monstro e anjo. Como a visão, né? Se você olhar pelos dois lados, muitas vezes, você pode mudar e muito o que você enxerga, como você pode enxergar a verdadeira realidade. E isso eu achei muito legal. Então a velhinha tava cuidando dela, deixou tudo lá pra ela, até mesmo o cachecol pra ela não sentir frio, e ela que estava sentindo frio nesse momento, e nisso que ela para e pensa naquilo e ao mesmo tempo pega um mapa. A mulher entregou um mapa e escreveu ali, correndo assim, né, tipo, vá pra casa. Ela quer que a menina chegue em casa, ela quer que a menina tenha uma vida, ela não quer que ela volte, por exemplo, pra uma guerra, ela não quer que aquela menina morra assim como a sua filha acabou morrendo. Então aquela Annabelle, ela prezava muito pela vida do ser humano em si, né? Não ligava pra se, pô, você é do país tal ou se você é do país Y, não importa. Você é uma pessoa, você merece continuar vivendo. Você não é o monstro que eu imaginava também. Então a velhinha vê que, cara, são pessoas, né? Então a Martha tá vendo aquilo e o exemplo daquela velhinha foi demais, né? Porque, cara, Annabelle demais junto com esse arco que um dos melhores arcos, né? Nisso, junto com um mapinha ali, direcionando para onde a Martha deve ir, ela olha aquilo, começa ali a chorar, ali cair lágrimas, e aí ela começa a escrever praticamente uma carta, ou pelo menos nos seus pensamentos, dizendo: Henry, eu tenho muita coisa para te contar sobre o povo aqui de Westali, sabe? Eles são pessoas carinhosas, têm pães gostosos, uma comida gostosa e tudo, são muito legais, e aqui nessa região tem um belo céu noturno. Eu vou te contar todas essas coisas quando eu voltar. E é ali que se encerra o nosso capítulo. Gente, mostrou muito sobre esse negócio de monstro, anjo, assim, as pessoas, né? Tô fazendo aqui, claro, uma analogia, mas, cara, eu gostei tanto disso, foi tão bonito de ver a Martha enxergando o outro lado de verdade, algo que diziam pro Lloyd lá atrás. Mesmo que o Lloyd, em algum momento, ele ainda como soldado imaginasse que aquelas pessoas eram ruins, ele foi aprendendo que aquelas pessoas, na verdade, também poderiam ser boas, e tudo depende da visão que você tem, como o próprio Frank acaba falando lá no passado dele. Então se conectou muito, a história tá muito amarradinha, tá muito bem bolada, assim, muito bem escritinha, cara. Cara, eu adorei esse capítulo, adorei, tipo, cara, que bonito ver, né? Dá esperança que a gente pode ter um mundo menos polarizado, menos guerras, menos discussões, e que a gente pode se entender se a gente quiser se entender também, sabe? Não é simplesmente tipo, eu vou tentar me entender, mas eu vou discordar de tudo que aquela pessoa tá falando. Não, gente, abre um pouco o olho, escuta a outra pessoa,
E ela também, né, tem que escutar você. E eu acho que nessa parte do diálogo o Henderson tá certo. É difícil, é uma utopia? Eu diria que é uma utopia, mas não custa nada continuar acreditando e fazendo bem, porque só assim você pode influenciar uma ou outra pessoa. Pode ser que o mundo nunca seja uma paz, que nunca vai ser, pelo menos eu não acredito nisso. Só que, ao menos, você vai conseguir fazer a sua parte como uma pessoa boa e não um monstro. Vocês não acham? Bom, o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo vídeo. Espero que vocês tenham deixado o seu like, se inscrito aí no canal. Caso contrário, você está num conselho. Mas não consagramos um mestre espião.